Se você vê um quadro de Cajus, você se lembra de Waterloo. Para uma feira, ver Cajus, você se lembra de Waterloo. Existe aí uma simbiose, né? Como diz o poeta Mauro Gotti, entre Waterloo e o Cajueiro. Eu sou o artista Waterloo, mais conhecido aqui em Natal como o artista dos Cajus, dos Cajueiros, porque a temática da minha obra é essa. Eu comecei a pintar em 74, em 1974, quando saí do corpo do Fuzileiro Navais. E aí frequentei o grande apogeu da cultura carioca nas décadas de 70, 80 e 90. Foi um momento onde eu convivi com grandes mestres da pintura brasileira, como Abelardo Zaroá, Luiz do Carvão, grandes críticos de arte como Valmir Ayala, Frederico de Moraes. Um momento muito importante na minha vida no Rio de Janeiro, nesse período. Depois de vir a Nova York, onde fiz duas exposições, depois eu retornei ao Rio, a Natal, e de Natal eu retornei a voltar para Paris, onde fui hóspede do Sebastião Salgado, fotógrafo, que é conhecido no Brasil e no mundo. Esse foi o grande momento meu, nessa síntese da minha história, né? Bem, desde criança, eu gostava de desenhar nas calçadas com carvão ou com giz, ou pedaço de tijolo, né? No Rio de Janeiro, ainda eu tinha um primo que era pintor. E aí eu também comecei a me interessar por isso. Eu fui trabalhar numa loja de moldura, no Rio de Janeiro, e lá passei a ter contato com muitos artistas. Aí daí veio a minha vontade, eu conheci Van Gogh, Gauguin, todos esses grandes mestres naquele período, e eu comecei a querer pintar alguma coisa que lembrasse eles, né? E aí foi nascendo meu começo realmente de fazer alguma coisa em torno da arte. Aí depois eu venho descobrir Rousseau, e aí ele conta a história dele quando ele serviu no México como militar. E aí ele voltou para Paris e pintava as paisagens tropicais, né? E aí eu achei que ele foi um estalo na minha cabeça. Eu digo, então por que eu não vou começar pintando o universo da minha infância, debaixo dos cajueiros, pendurados nos galhos, né? Aqui em volta das margens do Rio Potengi, das dunas de Genepabu, de Ponta Negra e tal. Eu comecei a colocar isso na cabeça, e aí foi quando começou essa linguagem, que é minha, né? É única, né? Todo mundo já pintou, de alguma forma, casuíça, mas a exclusividade da arte, da cultura, de tudo isso, é associada a Vatenor. Eu me senti como se eu estivesse descobrindo alguma coisa nova, né? Alguma coisa muito emocionante, e eu era muito enganjado, porque eu queria ser artista de qualquer jeito. Botei uma fábricazinha de moldura no Rio de Janeiro chamada Vatenor Art, que era onde eu recebia os artistas para fazer as molduras, né? Aí eu estabelecia esse contato com todo o universo artístico do métier do Rio de Janeiro e do universo. Cada vez fui me apaixonando mais pela minha arte, pela minha pintura e as grandes descobertas que estava fazendo em contato com todos esses grandes artistas. Eu pinto a lembrança de minha memória, mas eu também, às vezes, faço esboços de algumas coisas que eu acho interessante, então eu risco essas linhas. Depois eu preparo a tela e levo essas linhas no grafite para dentro da tela para ter a referência no equilíbrio, né, do que eu vou fazer. Não é simplesmente uma coisa que você pega e sai pintando, pintando até chegar a um resultado, não, não. É tudo pensado e tudo planejado. Às vezes sai melhor do que você imagina e às vezes não é bem isso. Não deixa de ser a minha obra. Começo a pintar do céu, depois a terra, né, as dunas, no caso, depois é que eu venho para os detalhes. Aí faço os galhos, aí faço as folhas. Por último, são normalmente os cajus. Então, isso é que é a forma que eu desenvolvo o meu trabalho. Eu nunca pinto um quadro, só um quadro de uma vez só. Eu sempre pinto três, porque eu faço o céu de um, faço o céu do outro, faço o céu do outro. Aí depois venho fazer a duna de um, a terra do outro e a terra do outro. Como é acrílico seca, rapidinho. E esse processo todinho tem uma sequência e termina nas florzinhas. Eu quero, com a minha arte, transmitir a beleza da minha infância nas margens do Rio Potengi e transmitir a alegria através das cores do meu trabalho, que saltam como luz no olhar de qualquer pessoa que entende. Já essa de Andrade, um crítico de arte, disse que eu pinto o universo da minha infância nas margens do Rio Potengi, sugerindo mais do que mostrando. A minha obra te transporta, digamos, para a Ponta Negra, mas não a Ponta Negra que você vê,
aponta nele que eu vejo e passa para você. Mas você sabe que é lá. Por isso, mais sou ligeirino do que mostrando.